Bom dia, meus maravilhosos alunos do nono ano. Hoje a nossa aula de Física 1 aborda o capítulo 4 no mundo das ondas e veremos ondas e elementos de uma onda, beleza? Quando a gente fala de onda, a gente está falando de perturbações que se propagam no espaço ou em meios materiais transportando energia. Aqui nesses dois GIFs, a gente vai ter que debater uma determinada curiosidade. Vamos lá. Aqui a gente percebe uma gota d'água caindo, certo? E quando essa gota de água cai, ela causa, essa perturbação por onde vai se propagar uma energia. Está se propagando por um meio material, beleza? Essas ondas, quando elas não causam uma força paralela, como assim uma força paralela? Imagina a onda da praia, certo? Aquela onda que exige, que traz uma força consigo de forma paralela, empurrando, é diferente dessa onda que está sendo gerada aqui. Por quê? Vamos supor que eu coloque um barquinho de papel, ou um barquinho de plástico, e vamos desconsiderar a ação do vento. Vamos supor que não esteja propício à ação do vento para que ele se locomova, somente essa onda, certo? Se esse barquinho estiver aqui, por exemplo, nesse lago, ele não irá se mover a uma distância, vamos dizer assim, relevante. Ele basicamente ficará no mesmo local. Por quê? Porque essas ondas vão transportar o que? Energia e não matéria. Beleza? Diferentemente de uma onda que exija uma força paralela, como a onda do mar. Mas aqui no caso eu estou me referindo a esse tipo de onda, beleza? E desconsiderando outros fatores. Mas a onda, ela vai mais além do que simplesmente uma gota d'água caindo em um lago, por exemplo. Elas são fundamentais para o aumento da capacidade e a velocidade da comunicação. Ondas de rádio, já ouviram falar? Com certeza, Então essa demanda é compreensível quando se pensa que a informação pode ser decisiva, por exemplo, para o desfecho de uma guerra. Se você precisa, Deus me livre, o Brasil vai entrar em guerra, E quando é declarada essa guerra, então todos os cidadãos, todos os brasileiros precisam ficar sabendo, que o Brasil vai entrar em guerra, o porquê que ele vai entrar em guerra, as consequências disso, e quem é responsável por transmitir, são os meios comunicativos, que essas informações também tem a ação da onda por trás disso, certo? Então, a importância do fluxo da informação alcançou um patamar tão elevado em nossa sociedade, ao ponto de o período em que vivemos ser chamado de Era da Informação. E muito da propagação dessas informações, se deve às ondas, certo? Ondas de rádio, ondas sonoras, ondas eletromagnéticas. Então, tudo isso são tipos de ondas que a gente convive no nosso cotidiano. Vamos ver agora os elementos básicos de uma onda. Uma das características importantes de qualquer onda é a sua frequência, certo? Ou o número de oscilações por unidade de tempo. A unidade mais comum usada internacionalmente para expressar a frequência de uma onda é o Hertz, simbolizado pelo H maiúsculo e o Z minúsculo, que equivale
a uma oscilação por segundo. A gente vai ver como calcular isso no próximo slide. Mas vamos ver aqui os elementos de uma onda. Primeiramente, as cristas e vale, né? As cristas e os vales. Sabe essa montanhazinha aqui, ó? Imagina que eu tenho aqui uma corda amarrada a uma parede, né? Eu estico essa corda e começo a causar oscilações, né? Perturbações para que ela fique formando essas ondulações aqui, ó. Essa linha aqui cerrada, pontilhada, é como se fosse o estado em repouso da corda, certo? Para você conseguir perceber os elementos que vão formar essa onda, certo? Então eu tenho os vales, né, que são essas regiões aqui, ó, mais baixas, seria o pico inferior, não é nem correto dizer isso, essa região aqui, ó, de baixo, certo? E o contrário do vale seria a crista, né, que seria esses picos aqui, ó, o monte da montanha, beleza? Então essas regiões aqui são chamadas de cristas e a parte inferior, né, essas extremidades aqui são chamadas de vale. Já a amplitude, né, é a distância da posição da corda em repouso a uma crista ou a um vale. Como assim? Perceba que aqui é como se eu tivesse a corda em repouso, né, se não ficar causando as perturbações nela. Então, a distância daqui, ó, até ao ponto original que ela estaria em repouso, eu chamo de amplitude, tanto aqui quanto aqui. E é bom ressaltar que quando eu falo assim, eu vou aumentar a amplitude, ó, percebam aqui que eu tenho uma amplitude menor se comparada a essa. Então, se eu aumentar essa amplitude dos movimentos em uma corda, significa que eu estou aumentando a transferência de energia. E como eu observo isso no meu cotidiano? Por exemplo, sabe quando você quer estar lá mexendo no seu celular, né, no seu iPhone, que todo mundo é estourado, bem doido, né? Você está mexendo no seu celular e você quer economizar a energia, né, o brilho da tela, aí tem aquela setazinha que você pode tanto aumentar quanto diminuir. Quando eu aumento, olha lá o avião passando, então ignorem o avião. Então, quando eu aumento o brilho da tela do meu celular, significa que eu estou aumentando a amplitude das ondas que são transmitidas para que isso ocorra. Uma forma também de observar o aumento da amplitude é quando, por exemplo, eu aumento o volume do som, seja de uma caixinha de som, né? Tipo assim, quer aumentar aí o som dessa caixinha? E todo mundo, né, vai lá, aumenta, enfim. Ou então um fone de ouvido, quando você mesmo aumenta o volume da música, da sua música preferida, né, Caiane? Aumenta o volume dessa música lá e vai dançar e deixa ela bem alta. Então estou transferindo energia. Então eu estou aumentando a amplitude dessa onda. Beleza? Temos também o comprimento de onda, certo? Que é a distância entre duas cristas sucessivas ou dois vales sucessivos. Como assim? Ó, aqui eu tenho uma crista, aqui eu tenho outra crista. Então a distância daqui para cá eu chamo de quê? Comprimento de onda. Porque, ó, isso aqui para baixo, ó, também é uma onda. Como isso aqui para cima é um comprimento de onda. Então, a distância desse vale para esse vale
eu tenho um comprimento de onda, ou a distância dessa crista para essa crista eu tenho também um comprimento de onda. E o comprimento de onda, ele é representado por uma letra grega chamada, se não me engano, lambida, né? Lembra do verbo de lamber, né? Passar a língua. Então, é só lembrar de lambida, né? Que você vai conseguir se referir a esse y de cabeça para baixo. Enfim, né? Temos os períodos e as frequências, né? O período é o tempo gasto para produzir uma oscilação completa, ou seja, um ciclo, né? É o tempo em que a fonte gera um ciclo de subida e uma descida, ou seja, isso que vai aqui, ops, desceu, subiu e desceu. Então, isso é o período. Já a frequência é o número de oscilações completas, ciclos, né? No caso, essas oscilações completas serão geradas por unidade de tempo, seja minuto, seja segundo. Quando eu estou me referindo a segundo, né, eu estou me referindo a hertz, né, que a gente vai ver agora um pouquinho, como a gente calcula o número dessa frequência, né? No caso de uma onda, o modo de medir a frequência é contar quantos pulsos são produzidos em um intervalo de tempo, né? Se a corda, né, do exemplo dessa imagem aqui, ó, forem produzidos 5 pulsos a cada segundo, então a frequência será de que? 5 Hz. Espera ainda, Carlos, eu não entendi. Vamos lá. Eu estou aqui fazendo essa corda subir e descer bem rápido, provocando, né, esses pulsos, essas perturbações. Então, quantos pulsos eu vou gerar por segundo? Vamos supor que eu mexa com uma velocidade tão grande, não um flash, né, que eu consiga gerar, deixa eu ver, 15 pulsos, né, 15 perturbações, oscilações. Então, esses 15, né, como a frequência em Hz é por segundo, se eu estiver falando por segundo, então, se é 15 pulsos por segundo, significa dizer que é 15 Hz por segundo. Isso se eu estiver falando de Hz. Aqui eu trouxe um quadro para vocês conseguirem perceber a questão da conversão. Sabe aquela coisa que a gente sempre vê sobre a conversão de metro para quilômetro, para centímetro, ou então de peso, né? De quilo, grama, miligrama e por aí vai. A questão do Hertz também é a mesma coisa. Ó. Hertz, decahertz, hectohertz. Os que eu preferi grifar, que são os mais escutados, né, no nosso cotidiano, são os Hertz, kilohertz e megahertz. 1 kHz é o que vale a 10 elevado a 3. Ou seja, 1 kHz tem quantos quilos, né, de 1000? Tem 1000 Hz. O megahertz, ele é representado por a potência da base 10 elevado a 6. Se eu tenho esse 10 elevado a 6, significa dizer que 1 megahertz equivale a quanto? 1 milhão de Hz. E por aí vai, certo? No entanto, além do Hertz, há uma outra unidade, certo? Para medir a frequência, que é o RPM. E o RPM significa rotações por minuto. Se o Hertz eu estou preocupado em calcular os segundos, né, a frequência da onda por segundo, eu vou utilizar o Hertz. Mas se eu quero usar a minha unidade de medida de tempo, o minuto, é melhor colocar o RPM. Então, como eu vou diversificar isso? Quando eu quero saber, calcular de Hertz para RPM, eu multiplico por 60. E quando for o inverso, eu faço a divisão por 60. Como assim?
Ora, 1 minuto tem 60 segundos, certo? Então vamos supor que em um motor de um automóvel eu consiga gerar o que? Por segundo, em hertz, né? Deixa eu ver, 50 hertz. Significa dizer o quê? Que por segundo, né, o valor dessas perturbações equivale a 50, no caso, por segundo. Então, vamos supor que eu queira calcular, né, essa frequência desse automóvel em 1 minuto. Qual é a frequência dele em 1 minuto? Ora, se em 1 segundo ele consegue produzir 50 Hz, né? A frequência é 50, então em 1 minuto será quanto? 50 vezes 60. 5 vezes 3, 30, acrescenta os 2 zeros. Beleza? Então eu vou ter o que? 3.000, é? É 3.000? É 3.000. Enfim. E se for ao contrário, né? Se eu digo que o meu automóvel, ele por minuto, ele gera, deixa eu ver, só supondo, viu? 120 RPM, né? A frequência dessa onda seja 120 RPM, para transformar em 60 eu faço, ou para transformar em Hz eu faço o que? Eu pego esse 120 e divido por 60, que vai dar igual ao que? A 2. Então, a 2 Hz. Beleza? Agora vamos ver os tipos de ondas. De acordo com a sua natureza, as ondas podem ser classificadas em 2 tipos: as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, como a própria palavra diz, há um mecanismo, há algo mecânico, há um material. Ou seja, são as ondas que se propagam em meio material, né? Por exemplo, as ondas marítimas, né? Porque eu tenho a água é um meio material. Então essa onda, aquela oscilação que a gente mostrou lá no primeiro slide, que tinha a gota d'água caindo, aquela onda está se propagando por meio da água, né? As ondas sísmicas, né, por meio do quando tem um terremoto. As ondas sonoras, vocês perguntam como assim as ondas sonoras? Então, eu estou em sala de aula, né, até mesmo aqui também. Vocês estão me escutando, né? Porque a minha voz está sendo propagada pelo ar. E o ar, ele é um meio material, certo? Vou pegar um exemplo aqui, que sabe quando está chovendo, tem relâmpago e trovão? A gente escuta o trovão depois do relâmpago, né? Porque a velocidade da luz é mais rápida que a do som. Isso por quê? Porque a luz, no caso, ela se propaga de uma forma muito mais rápida, sem precisar tanto passar por um meio material. Se não tivesse ar, né? Se não tivesse o ar, se não tivesse matéria, vamos supor, o som ele não conseguiria chegar até nós. O som, no caso, o trovão, né? Ele está vindo, passando pelo material, que no caso são os átomos presentes no ar, é o ar em si, que é uma matéria, até chegar ao determinado local. Quando eu dou um grito dizendo assim, Dan, tira o pé da cadeira, né? A minha voz está se propagando pelo ar até chegar ao seu ouvido, né? Se não tivesse esse ar para a minha voz se propagar, a minha voz não, o som da minha voz não conseguiria chegar até vocês, beleza? E esse tipo de onda, né, o comportamento é muito descrito pelas leis de Newton, certo?
E temos também as ondas eletromagnéticas. São resultado da combinação de campo elétrico com campo magnético, né? Como a própria palavra diz, ondas eletromagnéticas. A sua principal característica é que não precisam de um meio material para se propagar. São exemplos desse tipo de onda. A luz, né, como a gente comparou o relâmpago e o trovão, né, a gente percebe também que a luz do sol consegue chegar aqui sem tanta dificuldade, né, não, sem menor esforço. Né. Temos também o raio-x, né, a gente consegue fazer com que essas ondas se propagam por dentro do nosso corpo, pode dizer assim, para conseguirmos termos uma leitura daquilo que está dentro de nós. Né? Ou micro-ondas, certo? As ondas de transmissão de sinais, né? Entre outros. E elas são descritas pelas equações de Maxwell. Beleza? Outra classificação das ondas é feita considerando-se a direção de vibração, certo? De acordo com essa característica, uma onda pode ser definida como uma onda transversal, né? Quando as partículas do meio se propagam, né? Ou melhor, né? Quando as partículas do meio de propagação vibram perpendicularmente à direção de propagação da onda. Um exemplo desse tipo de onda é a luz. As longitudinais, né, quando as partículas do meio de propagação vibram na mesma direção em que a onda se propaga, como é o caso das ondas sonoras. E por fim, né, a gente pode classificar as ondas quanto à direção de propagação. As ondas podem ser classificadas unidirecionais ou unidimensionais, né, bidimensionais e tridimensionais. As unidimensionais é quando se propagam em apenas uma única direção, como a própria palavra diz, como a onda em uma corda. Se eu tenho uma corda amarrada na parede, estou fazendo vibrar ela, essa onda está indo em uma única direção. As bidirecionais é quando a propagação ocorre em duas direções. É o caso, né, da onda gerada por uma perturbação na água. Sabe quando eu pinguei aquela gota de água, né, em um lago? Vocês perceberam que essa onda foi se propagando em um formato circular, se propagando, né, por exemplo, em duas direções, no caso, em várias direções. Né? E a tridimensional é a que se propaga em três dimensões, como as ondas sonoras. Beleza? E como exercício, vai ficar os exercícios presentes entre as páginas 248, né, até a 254. Então, um forte abraço, um grande beijo, até a próxima aula e tchau, tchau.